Olá, turma! Voltando aí à nossa aula, agora nós vamos fazer alguns estudos de caso usando a metodologia de superposição para solucionar vigas estaticamente indeterminadas. O primeiro exemplo que a gente vai trabalhar aí para poder trabalhar com a metodologia da superposição é o caso aí de uma viga engastada e apoiada móvel na outra extremidade com carregamento distribuído W, que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Vamos ver como esse método se torna mais fácil para poder fazer os cálculos de reação na nossa estrutura, tá bom? As reações de apoio. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagrama de corpo livre, tá? Então, pegando aí a estrutura, o carregamento distribuído se transforma num carregamento equivalente, que eu chamei de P equivalente. Nós temos duas forças de reação de apoio, FAY e FBY. Nós temos a força horizontal FAX e também o momento binário no ponto A, devido ao seu engastamento, que eu chamei de M'. Bom, considerando que a somatória de força em x é igual a zero, eu só tenho uma força horizontal, Fx é igual a zero. Primeiro eu já determinei. Trabalhando com a força em y, o que eu tenho? Eu tenho que FAY mais FBY é igual a P equivalente. O P equivalente é o quê? Ômega L. Então já está aí o seu valor em termos de incógnitas, tá? A sua intensidade final. E a somatória do momento em A é dado por menos M', tá? Porque eu estou adotando sinal de convenção externo, de esforços externos, né? Então, sentido anti-horário menos M' negativo. O P é sentido horário, então vai ficar positivo o MP. E nós temos aqui o MB, que ele é negativo, que é a força FBY, só que ele faz um sentido de giro anti-horário. Bom, montando aí a nossa equação, tá? Colocando os valores, o MA é uma das incógnitas que eu quero determinar, o FBY é outra. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho que, se colocar incógnitas do lado e valores numéricos de outro, mesmo que seja em termos de incógnita, tá bom? Ou valores de letra, ele vai ficar M' mais FBYL é igual a ômega L ao quadrado sobre 2, tá bom? Então, vejam que nós temos duas equações e três incógnitas. Eu tenho FAY, eu tenho FBY e MA' para poder determinar. O método da superposição, quando você já vai fazendo esses cálculos, de acordo com as condições de contorno, já te dá uma das reações de apoio, que vai ser justamente a reação de apoio redundante. Tá? Isso aí permite obter os valores depois caindo numa situação de uma viga estaticamente determinada, sendo que a reação redundante já é conhecida. Como que isso funciona? Nessa metodologia, a gente vai fazer a divisão dos esforços aplicados. Então, pegando aí a nossa estrutura, vamos ver as condições de contorno em que ela se encontra. Nesse caso, a deflexão no ponto A é igual a zero e o ângulo de deformação também é igual a zero, provocados pelo engastamento. E no ponto B, que é onde o ponto L, também é igual a zero. Por quê? Porque eu tenho uma deflexão na viga. Não tem deflexão, né, na viga, por causa da reação de apoio, porém, o ângulo de deformação é diferente de zero. Por quê? Porque não tem um momento para evitar essa curvatura. Bom, então aí, trabalhando na separação das vigas, essa viga ela seria equivalente ao quê? Ao carregamento distribuído, tá? Mais a deformação, uma viga com carregamento pontual na extremidade. Bom, então como eu acabei de separar a minha viga estaticamente indeterminada em duas vigas estaticamente determinadas, sendo que o carregamento do ponto B é uma equação redundante, agora eu vou na minha tabela para poder obter as minhas equações de linha elástica, tá? Nesse caso aqui, na tabela, o primeiro caso aqui, na nossa tabela, corresponde ao quê? Ao caso número 2. Carregamento distribuído em uma viga engastada. Então, o que eu tenho aí
de deflexão de viga? Ela equivale a menos ômega L à quarta sobre 8EI. Pegando agora o segundo caso aqui da divisão de carregamentos, ela vai cair justamente no caso 1. Tá? Esse caso 1 ela é dado por essa equação, PL ao cubo sobre 3EI. Lembrando que aqui a configuração diz que o carregamento é para baixo, então a deflexão é negativa. Como aqui ela está para cima, então essa deflexão ela é positiva. Bom, então, para a gente determinar a deflexão máxima da nossa estrutura, tá bom? A primeira coisa que eu tenho que saber, tá? Eu vou analisar o ponto B. No ponto B, eu sei que é minha deflexão igual a zero. E essa informação é importante, tá? Por que ela é importante? Ela que vai me ajudar a resolver uma das incógnitas, a nossa reação redundante, tá? Isso acontece da seguinte forma. Se eu pegar aqui a deflexão total, ela é uma parcela da deflexão por carregamento distribuído mais uma parcela da deflexão por carregamento concentrado. Então, eu tenho aqui que o meu y de B, tá? A deflexão da minha viga, na sua extremidade, ela vai ser uma concentração do carregamento distribuído mais o y do B concentrado. Isso, em termos de equações, ela vai ser o quê? O menos ômega L à quarta sobre 8EI, que a gente obteve na tabela, mais PL ao cubo sobre 3EI. Só que tudo isso daí, qual que é a deflexão na minha situação extrema? Eu não tenho deflexão, né? Ela é igual a zero. Então, tudo isso daí que eu tenho é igual a zero. Só que outra coisa que eu tenho que saber também, esse P que a gente está falando que é o carregamento na extremidade, ele não é um valor conhecido. Ele é uma incógnita. Então, eu vou substituir ele pelo valor da incógnita. Então, tem aqui que vai ser FBY, L ao cubo sobre 3EI. Bom, se a gente olhar agora a nossa estrutura, nossa equação, eu só tenho uma incógnita para determinar, que é o FBY. Então, resolvendo os cálculos aí, o meu FBY é dado como 3 ômega L sobre 8. Então, já determinei uma das incógnitas. Bom, agora que a gente obteve já uma da nossa reação redundante, agora eu vou determinar os demais esforços externos. Então, a configuração da minha estrutura está dessa forma, tá? Em que a minha reação de apoio, que é o B, ela é dado como 3 ômega L sobre 8, tá? Então, como eu tenho aqui FAY mais FBY igual a ômega L, isso aí vai ficar nos cálculos valendo 5 ômega L sobre 8. E se eu pegar o segundo caso aqui, tá? O MA' igual a F mais FBY, L, ômega L ao quadrado sobre 2, o FBY já é conhecido, o L também. Fazendo os cálculos, o meu MA' é igual a 5 ômega L ao quadrado sobre 8. Então, determinei o FBY, o FAY, o MA' e o FAX. Eu tenho todas as nossas reações de apoio. O que eu tenho que fazer agora? Calcular o diagrama de força cortante e momento fletor, porque as reações de apoio externas já são conhecidas, ok? Bom, turma, então esse daí é o nosso primeiro estudo de caso que a gente está trabalhando, tá bom? Depois a gente volta com mais um para ser analisado. Grande abraço e até daqui a pouco.